Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é André Biernat, eu sou repórter da revista Saúde e a gente está começando mais um episódio do nosso querido podcast Detetives da Saúde. E esse podcast nós vamos falar do Maio Roxo, que é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. E essa palavra, conscientizar, é especialmente importante quando a gente fala de uma dupla de doenças, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Acredita-se que no mundo a gente tenha em torno de 5 milhões de pessoas acometidas por essas doenças. E, segundo alguns especialistas, esse número deve aumentar nos próximos anos. A questão do diagnóstico dessas doenças, como a retocolite, como a doença de Crohn, demora bastante no Brasil. Tem um estudo que saiu recentemente, ele foi feito no Centro de Doença Inflamatória Intestinal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mostrando que o brasileiro demora, em média, 62 meses ou 5 anos para descobrir que aqueles sintomas que ele tem estão relacionados a essas doenças. É um tempo enorme perdido, e com muito sofrimento. Claro que não precisa ser assim. Por isso que a gente vai falar dessas doenças e como, claro, minimizar as consequências, tendo em vista a importância da qualidade de vida e do bem-estar do paciente em todo o momento, desde o diagnóstico, durante todo o tratamento e o controle da doença. Além de mim, aqui para fazer as perguntas, nós temos também o Diogo Sponchiato, que é redator-chefe da revista Saúde, e respeitando as regras de isolamento social tão importantes nesse momento de pandemia, fala lá da casa dele. Tudo bom, Diogo? Tudo bem, André, valeu pelo convite. Bacana a gente falar de um tema tão importante de saúde, O noticiário hoje está bastante monotemático com o coronavírus e é importante a gente falar de Covid, mas também falar de outros problemas de saúde que afetam tantos brasileiros, como é o caso aí das doenças inflamatórias intestinais. E, bom, se eu e o Diogo vamos fazer as perguntas, precisamos de alguém para dar as respostas. E o nosso convidado mais do que especial é o gastroenterologista Flávio Steinburz. Ele é presidente da Organização Pan-Americana de Crohn e Colite, a PANCO. Doutor Flávio, muito obrigado pela sua participação, e é um prazer estar mais uma vez com o senhor. O prazer é todo meu, André. Olá, Diogo. Espero poder responder às dúvidas que possam existir acerca das doenças inflamatórias intestinais e, nesse momento do Maio Roxo, acho que isso é realmente fundamental. Muito obrigado, doutor Flávio. Bom, doutor, só para começar, a gente fazer um aquecimento aí para entrar no assunto, queria que o senhor explicasse o que define uma doença inflamatória intestinal. André, essa pergunta é excelente. Eu acho que vale uma explicação bem rápida para a gente poder entender. Como o nome diz, doença inflamatória intestinal, então tem uma inflamação. Esta inflamação, na verdade, quando você tem um processo inflamatório, é um processo de defesa. Só que na doença inflamatória é uma defesa que perdeu o controle e acaba atacando. Então, alguma coisa atingiu o intestino do indivíduo, ele desencadeou uma resposta inflamatória que é exagerada e chega a machucar o próprio intestino. Alguns lembram que isso pode ser o que se vê nas doenças autoimunes. E, na verdade, é exatamente o que se vê nas doenças autoimunes. As doenças inflamatórias intestinais não são consideradas autoimunes simplesmente porque até hoje não se detectou um autoanticorpo específico. Mas o comportamento delas é exatamente igual ao das doenças autoimunes. Então, é uma inflamação de causa desconhecida, de cura, portanto, também desconhecida, que acomete os intestinos e que nós não temos um autoanticorpo específico. Perfeito, doutor Flávio. E a gente, quando fala de doença inflamatória intestinal, sempre acaba puxando esses dois tipos, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Elas são as principais manifestações? O senhor podia explicar um pouco das diferenças entre elas? Claro, Diogo, o nome doenças inflamatórias intestinais é um nome bastante amplo. Sem dúvida nenhuma, se refere principalmente a essas duas doenças, mas existem quadros não classificados e quadros de colites microscópicas que ainda são pouco estudadas e que também estão dentro desse bojo todo de doença inflamatória intestinal. Mas vamos ao que interessa. Nós temos, então, as duas principais. A colite ulcerativa. A retocolite ulcerativa ou colite ulcerativa é uma doença que acomete exclusivamente o intestino grosso,
ou seja, a porção mais final de todo o intestino. O intestino grosso, ele é a parte que já está próxima do reto, e normalmente a doença pega o reto também, que é o fim do intestino grosso, por isso que ela é chamada de retocolite ulcerativa. Ulcerativa por quê? Porque ela causa uma inflamação com úlceras que acometem a camada mais interna do intestino, ou seja, a camada mucosa. A doença de Crohn, por outro lado, é uma doença que pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal. Pode acometer esôfago, pode acometer o estômago, pode acometer o intestino delgado, o intestino grosso. Não quer dizer que ela vai acometer tudo, não. Ela normalmente se restringe a um segmento, mas ela pode ter algumas lesões que vão em outros segmentos também. Os segmentos mais acometidos pela doença de Crohn são o fim do intestino delgado, chamado de íleo, e o começo do intestino grosso, que é a região seco e cólon ascendente. Ela é uma doença que, ao contrário da colite ulcerativa, que acomete somente a camada mucosa, a doença de Crohn acomete as 4 camadas do intestino. Então, ela é uma doença considerada transmural, atravessa a parede. Então, é uma doença que pode ter complicações outras que não são simplesmente o sangramento, um processo inflamatório da mucosa. E, doutor Flávio, deu para entender, né, a gente que é leigo no assunto, né, que é quase uma diferença geográfica, né, digamos assim. A retocolite ali focada mais no reto, na parte final do intestino grosso, o Crohn, né, pegando algum trecho do sistema digestivo. E eu queria saber dos sintomas, doutor. Há sintomas típicos de retocolite, sintomas típicos de Crohn? Sim, excelente pergunta. Então vamos lá. A retocolite é uma doença que pega o cólon e o reto. Sintomas quando você tem feridas nesta região: diarreia e sangue e muco nas fezes. Então, esses são sintomas básicos da colite ulcerativa. 95% dos pacientes com retocolite ulcerativa têm diarreia com muco e sangue. Ponto. Doença de Crohn, aí o espectro é mais amplo de sintomas, porque depende do lugar geográfico onde a doença está. Então, se a doença está no estômago, você vai ter dor do estômago, dificuldade para digerir, mas como 75%, 80% dos casos de doença de Crohn tem acometimento no íleo terminal e no começo do intestino grosso, o quadro preponderante é de dor abdominal, então cólica é o sintoma preponderante, diarreia ocorre em cerca de 70% dos indivíduos, mas eventualmente o intestino pode estar meio obstruído, então pode até dar distensão abdominal, estufamento, entendeu? Agora, o sintoma principal do Crohn é, sem dúvida nenhuma, dor, cólica abdominal. Existem casos de doença de Crohn acometendo o intestino grosso. Aí o sintoma fica muito complicado de diferenciar do sintoma da retocolite ulcerativa, e, por vezes, o diagnóstico diferencial é muito difícil. Então, nesses casos, muitas vezes nós temos que definir como um quadro de doença inflamatória intestinal não classificado, ou também chamado de colite indeterminada. Perfeito. E, doutor, lá no começo do nosso programa, né, a gente falou que no mundo são mais ou menos, pelo que se sabe, né, 5 milhões de pessoas acometidas por essas doenças inflamatórias intestinais. A gente sabe o número aqui no Brasil, ou, por exemplo, se o Crohn ou a retocolite são mais prevalentes, são mais comuns na população? Então, nós não temos esses dados de forma muito boa, entendeu? Muito científica. Por quê? Porque os dados que a gente tem de doentes, na maioria das vezes, são dados de pacientes que retiram sua medicação no Sistema Único de Saúde, que é o único registro que realmente a gente tem. Só que existe um número enorme de pacientes que não vão no SUS, no registro de doentes do SUS, e eles tomam a medicação por via particular ou por plano de saúde. Então, os dados aqui não são muito fidedignos. Os dados de 5 milhões que você mencionou é um dado bastante interessante, mas é antigo, né? E é um dado que esses 5 milhões, eles foram vistos há cerca de 5, 6 anos, e é uma estatística que foi feita pela Crohn's Colitis Foundation, que é a instituição americana que lida dos doentes com Crohn e com colite. Agora, eles nunca verificaram dados da China, da Índia, ou seja, a Ásia está excluída.
Eles têm poucos dados do Japão apenas. E hoje existe uma casuística gigantesca de doença inflamatória na China, outra gigantesca na Índia, existe na Indonésia. A Rússia também ela está excluída dos dados que são compilados pela Europa. Então, na verdade, existe muito mais do que os 5 milhões que eles tinham feito, só que a gente não tem registros. É um problema que é complicado da gente conseguir realmente arrumar para ter uma estatística mais fidedigna. Ô, doutor Flávio, normalmente, quando a gente publica algum conteúdo de doença inflamatória intestinal, alguns pacientes comentam, né? E eles falam muito do impacto na qualidade de vida, né? Da sua experiência clínica, né? Como que o senhor pode, assim, o que o senhor pode contar para a gente do impacto em termos de qualidade de vida desse tipo de doença? Diogo, eu acho que isso é uma coisa muito importante que você está falando, porque antigamente a gente dava muita importância a se melhorou a diarreia, melhorou, saiu, parou de sangrar, conseguiu melhorar um pouquinho, a gente já estava satisfeito. Hoje a gente sabe que a gente tem que ser um pouco mais ambicioso, sabe? Então, a gente precisa que o paciente tenha plena qualidade de vida, que consiga alcançar todos os seus objetivos de vida, que ele consiga ter uma mucosa completamente cicatrizada, o mais próximo do normal possível, e que a vida dele possa ser tocada adiante da melhor maneira. Para você ter uma ideia, existe uma pesquisa que foi feita há cerca de alguns anos, uns 5 anos no Canadá, e um receio dos pacientes com doença inflamatória intestinal, considerado um dos maiores receios, era o medicamento que ele toma. Ele tinha medo do remédio, não tanto da doença, mas ele tinha medo que os medicamentos pudessem causar alguma consequência no longo prazo, porque em sendo doenças crônicas, o tratamento é de longo prazo. Então, eles tinham medo sobre a medicação. E a gente nem pensava que eles tinham medo nisso. A gente pensava que o primeiro problema dele era a diarreia, era o sangue nas fezes. E eles falavam assim, olha, doutor, aquilo eu já sei que eu tenho, não vai me acarretar grande coisa. Então, veja, nesse aspecto eu quero te falar uma coisa. Antigamente, quando a gente tinha poucas armas terapêuticas, a qualidade de vida, você conseguir dar qualidade de vida para os pacientes, não era tão fácil. Mas hoje, com esse montante de doentes, com o investimento que vem sendo feito em termos de novos tratamentos, do melhor conhecimento dessas doenças, sem dúvida nenhuma, a grande maioria dos pacientes hoje consegue uma qualidade de vida bastante boa, eu diria próximo do normal, porque alguns a gente não tem condição porque ele já tem algum dano no intestino, né? Mas a maioria consegue uma qualidade de vida bastante boa. E, doutor Flávio, só para a gente fechar esse primeiro bloco de conversa e deixar explicado direitinho, né, para quem está nos ouvindo, esse universo, né, das doenças inflamatórias intestinais, a gente vê que existe muita confusão entre Crohn, entre retocolite e a síndrome do intestino irritável. Eu queria entender com o senhor como diferenciar essas condições. Essa pergunta também é excelente, André. Veja o seguinte, a síndrome do intestino irritável, ela é uma alteração funcional do intestino. O que significa uma alteração funcional? Ela é uma alteração do funcionamento do intestino, não tem lesão nenhuma, não tem inflamação, não tem ferida, não tem úlcera, não tem absolutamente nada. Então, ela é muito correlacionada com a parte emocional do indivíduo, com alterações alimentares, pode ter alterações também da microbiota, que é a flora intestinal, e uma alteração intrínseca hormonal que existe no intestino. Agora, ela não tem consequências maiores, então é completamente diferente. As doenças inflamatórias são doenças que têm inflamação, então você pode ter consequências, você pode ter sangramento, você pode ter emagrecimento importante. Isso nunca vai acontecer na síndrome do intestino irritável. Mas a síndrome do intestino irritável pode sim dar diarreia, pode eventualmente causar muco nas fezes em pequena quantidade, não como na doença inflamatória intestinal. Agora, a diferenciação, ela é uma diferenciação feita pelo exame clínico, então o médico tem que ter uma história, examinar o paciente e tem sim que se fazer exames para afastar a possibilidade de uma doença inflamatória intestinal, porque o diagnóstico de síndrome de intestino irritável
é, no final das contas, um diagnóstico de exclusão. Quando você não encontra nada orgânico, ou seja, nada de alteração anatômica que possa definir o quadro, aí você vai pensar num problema de funcionamento exclusivo, como é a síndrome de intestino irritável. Então, um diagnóstico puramente clínico de intestino irritável, afastando-se a possibilidade de um quadro orgânico através de exame e exames laboratoriais, exames radiológicos, quaisquer que sejam, ou endoscópicos. Bom, gente, acho que já deu para a gente aprender bastante aí sobre esse universo, né, das doenças inflamatórias intestinais e a importância do diagnóstico precoce, né, da detecção da doença, para que o tratamento também seja mais tranquilo e aumente a qualidade de vida dos pacientes. Bom, agora nesse segundo bloco nós vamos falar dos fatores de risco, do diagnóstico e das consequências das doenças inflamatórias intestinais para todo o corpo. Não é, Diogo? É isso aí, André. Eu quero começar, doutor Flávio, perguntando sobre esses fatores desencadeantes. O senhor mencionou lá, quando estava nos explicando o que são as doenças inflamatórias intestinais, que às vezes tem como se fosse uma fagulha, né, que começa aquele incêndio no intestino, metaforicamente falando. O que eu queria entender é quais são esses fatores e se dá para a gente falar em prevenção, conhecendo um pouco esses fatores. Bom, excelente a sua pergunta. Aliás, é interessante, você sabe que eu gosto muito de usar essa metáfora de incêndio para tratamento. Eu gosto de falar que o tratamento tem as duas etapas, a etapa de induzir a remissão, que significa apagar o incêndio, e de evitar novos incêndios, que seria a manutenção da remissão. E a palavra fagulha que você falou, eu não costumo usar, mas eu vou aderir a ela. A fagulha é uma coisa interessante, porque seria o que dá o gatilho para o indivíduo ter essa doença, não é? Então, vamos lá. As doenças inflamatórias intestinais, as duas, elas aparentemente têm o mesmo tipo de caminho para que ela apareça. Então, parece que o indivíduo tem uma predisposição genética, tá? Eu quero deixar claro que a doença não é hereditária, não existe como você calcular azão, azinho, bezão, bezinho e ela passar de pai para filho, não tem nada disso. Então, ela não é uma doença que transmite geneticamente, ela é uma doença que transmite predisposição. Então, só transmitir um gene dizendo que vai ter a doença não existe. O gene diz que esse indivíduo está mais predisposto a ter a doença. Então tem uma transmissão de predisposição genética e parece que aí entra em contato com algum fator ambiental, que poderia ser uma bactéria, uma infecção, a gente não sabe o que é. E a partir disso existe um distúrbio da resposta imunológica no indivíduo, então ele reage de uma forma errada àquela bactéria ou tipo ambiental, e a partir de então existe uma inflamação descontrolada que perpetua a doença. E, doutor Flávio, até aproveitando então o gancho, estresse, né? Questões emocionais poderiam ser gatilho para a doença inflamatória intestinal? Então, a questão emocional é um assunto bastante controverso. A minha esposa, inclusive, é psicanalista, e ela, durante 20 anos, acompanha pacientes com doença inflamatória intestinal, e ela verificou existir uma possibilidade importante de desencadeamento de crises da colite ulcerativa por questões emocionais. Agora, isso é muito difícil de você ter uma comprovação. Então, sobre o aspecto psicanalítico, isso é interessante e pode ocorrer. Sobre aspectos de ciência médica é um pouco mais complicado. O que eu quero dizer é o seguinte, a mim parece que relação entre desencadear a doença, ou seja, o indivíduo desenvolver uma doença inflamatória por questões emocionais, talvez possa ocorrer, mas não me parece muito claro, isso me parece muito complicado. Agora, o indivíduo desencadear crises, então, o que já tem a doença, ter crises de doença inflamatória intestinal, isso me parece mais plausível, porque eu acho que o emocional, ele sempre vai acometer o seu ponto mais fraco. E se o seu ponto mais fraco for o seu intestino por causa de uma doença inflamatória intestinal, é lá provavelmente que ele vai se manifestar.
Então, doutor Flávio, como o Diogo vinha falando, o estresse seria uma fagulha nesse processo de uma nova crise, enfim. E doutor, eu queria também emendar essa questão com outra sobre o diagnóstico, né? A gente tem esse estudo lá de Campo Grande, né? Falando de 5 anos, né? Entre o início dos sintomas até a pessoa saber realmente, né? Receber o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal. Por que demora tanto, assim? O paciente não reconhece, há uma procura por especialidades médicas erradas, enfim, o que acontece para demorar tanto? Então, nessa questão, vamos levar em conta o seguinte: a doença inflamatória intestinal acomete, na grande maioria, adolescentes e adultos jovens. Então, são jovens que normalmente têm uma aparência muito boa, saudável, tudo bem. Aí o jovem vai no consultório de um clínico que não tem uma experiência com doença inflamatória intestinal e ele fala: olha, começou a sair sangue quando eu evacuo. Ele fala: você deve estar com uma hemorroida. Não, deve estar com uma fissura. Ele não vai muito adiante porque é um paciente jovem. Ele não fica imaginando que possa ter alguma coisa e sabe que não é uma coisa muito mais grave que ele possa imaginar. Então, isso já retarda o diagnóstico. Agora, vamos para outro lado. No caso da colite ulcerativa, que eu estou falando do sangramento é uma coisa óbvia que faz o paciente ir direto no médico. Claro, ele está sangrando, evacuando sangue. Agora, num caso de doença de Crohn lá de cima do ilho, que não tem sangramento, ele tem umas cólicas. Ele vai no médico e o médico fala assim: deve ser algum parasita. Então fica enrolando até resolver fazer exames, e muito menos uma colonoscopia, que muitas vezes é tido como um exame desastroso. Imagina, eu não vou fazer de jeito nenhum. Acrescido a isso, temos que levar em conta que existem lugares do Brasil. O Brasil é um continente, né? Então, em São Paulo, o tempo é muito menor, leva muito menos tempo fazer o diagnóstico, porque em São Paulo você tem os recursos disponíveis, os médicos mais atentos à possibilidade de uma doença inflamatória intestinal e, inclusive, os pacientes têm mais conhecimento das coisas, porque existem muitas campanhas, como a gente tem campanhas do Maio Roxo, essas coisas, muitas vezes elas não chegam a determinado lugar. E doutor, falando ainda do diagnóstico, quais são os exames? Como que o médico realmente conclui, não, esse paciente está com doença inflamatória intestinal? Muito bom. Os exames para se fazer diagnóstico, eles vão desde, como eu falei, a avaliação clínica do médico, até exames laboratoriais, que existem exames de sangue, que já dão uma noção se está acontecendo um processo inflamatório, até exames de fezes, que podem mostrar também inflamação no intestino e podem mostrar a perda de sangue nas fezes, mesmo invisível, sangue microscópico. E, a partir daí, os exames mais invasivos são exames endoscópicos. Então, a colonoscopia é o exame que mais detecta doença inflamatória intestinal, porque a colonoscopia detecta praticamente 100% dos casos de colite ulcerativa e detecta cerca de 70%, no mínimo, dos casos de doença de Crohn. Mas, quando a colonoscopia não detecta, existem os exames radiológicos. Então, raio-x, ressonância, tomografia, ultrassonografia, que podem avaliar o intestino delgado em busca de uma doença de Crohn. E, doutor Flávio, tem um tempinho até, a gente publicou uma reportagem na Saúde falando de consequências, né, das doenças inflamatórias intestinais que não ficam restritas ao aparelho digestivo, né? Então, essas doenças, elas têm um efeito sistêmico, né? Elas podem atingir outros órgãos? Diogo, isso é importantíssimo de ser lembrado. As doenças inflamatórias intestinais são consideradas doenças sistêmicas. Então, elas não são sempre só localizadas no intestino. Não quer dizer que você vai ter a colite ulcerativa, é uma colite. Você não vai ter a colite ulcerativa num pulmão. A doença de Crohn é uma doença do trato gastrointestinal. Você não vai ter uma doença de Crohn na unha. Não é bem isso, mas elas são doenças que cursam, por vezes, não em todo mundo, mas por vezes com manifestações extraintestinais. Então, elas podem causar problemas nas juntas, tá? Então pode ter inflamação e dor nas juntas, elas podem dar alterações na pele, elas podem dar alterações nos olhos, elas podem dar alterações no fígado. Então, são doenças que precisam ter um acompanhamento, muitas vezes de outros especialistas, quando existem essas manifestações fora do intestino. Legal. E, doutor Flávio, até a gente tinha visto aqui um estudo americano
relacionando as doenças inflamatórias intestinais a um risco 9 vezes maior de infarto. Há uma preocupação extra com o coração? Esse fator inflamatório aí, ele pode ser mais prejudicial aí para esses pacientes terem problemas cardiovasculares? Eu gostei muito que você mencionou esse problema inflamatório pode aumentar o risco cardiovascular? Sim. Toda doença que cursa com inflamação tem um potencial maior de doenças cardiovasculares. Então vamos lá, não é propriamente o Crohn que vai afetar o coração ou a colite que vai afetar o coração, é a inflamação. Então, se você conseguir manter um indivíduo sem inflamação, você reduz este risco. Então, é curioso que existem alguns trabalhos mostrando tal tratamento reduziu o risco, é o tratamento para doença inflamatória, eu digo, né? Reduziu o risco de problemas cardiovasculares. Claro, porque ele conseguiu controlar a doença e a inflamação é um fator de aumento de risco. Então, na verdade, não é a doença propriamente. Outras doenças não intestinais, que possam ser artrite reumatoide e outras coisas, doenças inflamatórias de outras áreas, também podem aumentar o risco de problemas cardiovasculares pelo processo inflamatório em si. Então, não é a doença propriamente. Se o indivíduo está bem tratado, esse risco cai. E doutor Flávio, em relação, a gente, né, o senhor mesmo explicou, né, o que as doenças inflamatórias intestinais têm esse fundo autoimune, né, em que há uma relação ali com a célula de defesa e a inflamação, enfim. Quem tem doença inflamatória intestinal deve ficar atento, de olho na possibilidade de sofrer de outras doenças autoimunes? E claro, vice-versa também, né, ter outras doenças autoimunes aumenta o risco da pessoa ter um Crohn ou a retocolite ulcerativa? Esta pergunta é difícil de responder. Possivelmente, André. Deixa eu te falar uma coisa. Existe, evidentemente, um painel que você vê para tendências de doenças autoimunes e que te mostra até mais ou menos para que tipo de doença você tem uma predisposição maior ou menor, se tem alguma predisposição. No caso de doença de Crohn, retocolite, você não tem como catalogar num painel e não tem como saber se tem maior tendência. Mas existe, por exemplo, um acometimento maior de psoríase em pacientes com doença inflamatória intestinal. A psoríase é uma doença autoimune da área da dermatologia e ela está mais frequente em pacientes que tenham doença de Crohn e colite ulcerativa. Curiosamente, existem alguns pacientes que têm doença de Crohn, por exemplo, tomam o remédio para a doença de Crohn e, às vezes, o tratamento gera o aparecimento de psoríase. Então, nós temos até publicações a respeito e isso é uma coisa que a gente não entende como ocorre. Então, na verdade, existe uma relação intrínseca entre essas doenças e que, às vezes, uma vírgula leva de uma para outra ou mistura os quadros, mas a gente, na verdade, conhece muito pouco a respeito, muito pouco, infelizmente. Doutor Flávio, então já entendemos um pouco do cenário, do que é a doença, né, as relações que ela tem com outros problemas de saúde, né, a importância do diagnóstico precoce. Agora eu queria entender com o senhor quais são os pilares do tratamento medicamentoso dessas doenças. Excelente. Então vamos falar um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso e aqui eu vou voltar então só para relembrar o pessoal daquela analogia do incêndio. Então o tratamento ele é dividido para ambas as doenças inflamatórias intestinais em duas etapas. A primeira etapa, induzir a remissão, que significa apagar o incêndio. O indivíduo está com um quadro inflamatório bravo, você tem que controlar aquilo de qualquer maneira. A segunda etapa, evitar novos incêndios, ou seja, manter a remissão, manter o indivíduo perfeito, sem ter quadro nenhum e evitando novos surtos da doença. Só assim você vai conseguir realmente que o indivíduo tenha uma qualidade de vida plena. Então você tira rapidamente ele da crise e mantém ele sem crise pelo máximo de tempo possível. Vamos falar sobre os tratamentos. Então é importante nós lembrarmos que existem tratamentos que só servem para tirar da crise, ou seja, para apagar o incêndio. Existem remédios que só servem para evitar novos incêndios, ou seja, para manter a remissão, e existem tratamentos que servem para as duas coisas, ou seja, que apagam o incêndio e também
mantém sem novos incêndios, que é maravilhoso. Então vamos lá. O tratamento mais antigo que existe para doença inflamatória intestinal é o tratamento à base de sulfasalazina e derivados da sulfa. Esse tratamento é um tratamento que foi inclusive descoberto por uma reumatologista que estava tratando o paciente que tinha dor nas juntas, e alguns desses pacientes tinham colite ulcerativa e eles melhoraram do intestino, então se verificou que funcionava muito bem. Então, na verdade, foi por acaso que ele veio para a colite ulcerativa, e hoje esses remédios são basicamente utilizados para os casos de doença inflamatória intestinal. Então, esse tratamento à base de sulfa e derivados, ele é muito utilizado nas doenças que acometem o intestino grosso, o cólon. Nas doenças de Delgado já são bem menos utilizados. Eles servem tanto para tirar da crise, quanto para evitar novas crises na colite ulcerativa. Na doença de Crohn, eles são muito pouco utilizados, mas quando necessários podem ser utilizados na doença de Crohn que acomete exclusivamente o cólon, para ajudar a tirar da crise. O segundo tratamento é o tratamento com corticoides. Os corticoides são remédios potentes e que têm um efeito bastante rápido nos indivíduos com doença inflamatória intestinal, tanto colite ulcerativa como doença de Crohn, e esse corticoide é um remédio que só é indicado para tirar da crise, para apagar o incêndio. Então, eles não servem para manter. O efeito prolongado do uso do corticoide é mais nocivo do que benéfico. Então, ele traz, no longo prazo, efeitos colaterais muito ruins. Então, ele não deve ser usado de forma prolongada. Isso é uma regra que deve ser obedecida. A partir disso, nós temos drogas imunossupressoras orais. Essas drogas imunossupressoras orais são drogas que elas levam um tempo para funcionar, algo em torno de 3 meses, e elas só servem para evitar novas crises, elas não tiram da crise. Então, são remédios que são utilizados em conjunto com o corticoide para tirar a dependência do corticoide. O corticoide pode ser usado por cerca de 3 meses, sai o corticoide e aí o imunossupressor com 3 meses começa a ter eficiência e começa a suprir a necessidade do corticoide. Então, é uma droga para evitar novas crises, não para tirar da crise. E a partir daí nós temos drogas biológicas, que são drogas mais modernas, são drogas injetáveis, feitas a partir do cultivo de células vivas e formação de anticorpos que atacam fatores de inflamação do indivíduo que tem doença inflamatória intestinal. Existem várias delas, então existem as drogas que são anti-TNF, que são anti-integrina e as que são anti-interleucina. Elas têm uma eficácia excelente tanto para tirar da crise, ou seja, para apagar o incêndio, quanto para evitar novas crises, ou seja, para evitar novos incêndios. E mais recentemente nós temos um novo remédio, que é um remédio feito com uma molécula pequena, então é um comprimido oral, que você toma, está aprovado para casos de colite ulcerativa apenas, não para doença de Crohn, e é uma outra opção terapêutica mais recente. Doutor Flávio, né, o senhor mostrou esse panorama aí, né, entre extintores, carro de bombeiro, tem vários recursos para apagar e manter esse incêndio apagado. Essa evolução recente no tratamento, como o senhor tem visto se refletir aí na qualidade de vida? Os sintomas caem muito, quanto realmente a pessoa consegue ter uma vida muito próxima do normal graças a essa evolução terapêutica? Então, Diogo, eu trato de doença inflamatória intestinal há muitos anos, né? Para você ter uma ideia, eu fui me especializar nos Estados Unidos no ano de 1987, é muito tempo. Naquela época, os tratamentos que nós tínhamos eram sulfa e derivados, corticoide, e eu trouxe o tratamento com imunossupressor, eu fui o primeiro a trazer, que eu fui me especializar com um homem que tinha lançado imunossupressor. Ele está vivo, é o Dr. Burton Corlitz, que foi assistente do Dr. Crohn, e o que acontece é o seguinte, de lá para cá surgiram esses remédios absolutamente incríveis. A qualidade de vida deu um salto gigantesco. Então, na verdade, a grande maioria dos pacientes hoje
podem conseguir uma qualidade de vida muito boa. Alguns pacientes já tinham sequelas, ou antes da vinda desses remédios, ou eles já tinham sequela antes do diagnóstico. E isso é difícil de reverter. Você reverter onde já estava muito danificado. Isso é complicado. E, evidentemente, existem poucos, mas muito poucos pacientes que não respondem a nenhum tratamento. Isso é muito raro. E então, mas esses pacientes que não respondem a nada, muitas vezes vão necessitar de tratamento cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico, como funciona, doutor Flávio? O tratamento cirúrgico depende muito da doença, depende muito da região afetada. Então, você, por exemplo, tem uma doença de Crohn do ilho terminal. Você tira aquele pedacinho do ilho terminal, junta uma alça com a outra e está tudo pronto, não tem mais nada para fazer. Agora, uma colite ulcerativa que pega o intestino grosso inteiro. Esse é um caso mais complicado, porque você, se ele não responde a nenhum tipo de tratamento e está correndo algum risco com esta doença, você vai ter que fazer uma cirurgia radical. E essa cirurgia radical já envolve várias técnicas específicas e que precisa de cirurgião habilitado para que seja bem feita. Quando a gente fala de algumas medicações para controle, né, das doenças inflamatórias intestinais, o paciente, ele às vezes tem que se deslocar para uma clínica para fazer. Como que é essa rotina de tratamento? E aqui eu queria aproveitar para perguntar quais são os ajustes em tempos de coronavírus, como que isso fica? Excelente sua pergunta, Diogo. Então vamos lá. As drogas biológicas, na sua grande maioria, necessitam de um pessoal especializado para que seja aplicado. Então, algumas têm injeção subcutânea que pode ser auto-injetada, mas muitas vezes até para que possa ser entregue ao paciente, eles exigem que seja aplicado num lugar especializado. Então, mesmo essas necessitam. E as injetáveis, nem se fala, elas precisam de um ambiente de uma clínica de infusão. A clínica de infusão pode ser dentro de um hospital ou pode ser fora do hospital, clínicas especializadas em infusão de remédios desse tipo biológicos. Hoje, em tempo de coronavírus, existem algumas medidas que devem ser levadas em conta, porque o indivíduo já vai sair da sua casa e, de repente, ele vai estar tomando um remédio que pode baixar a sua imunidade e ele pode estar num ambiente onde possa ter, eventualmente, alguém, inclusive, tomando um antibiótico, por exemplo, porque tem uma infecção. Então, hoje existem critérios rígidos de como as clínicas devem se comportar frente a esta era de coronavírus, de Covid-19. Existem regras que foram debatidas internacionalmente e, dentre elas, só para citar algumas coisas, o paciente, antes de ir para a clínica, deve ser entrevistado para ver se não tem sintomas, porque ele pode ser o transmissor. O paciente, ele, assim que chega na clínica, deve ter sua temperatura medida. O paciente deve ter, para o seu favorecimento, algumas macas que sejam vagas. Se for um quartinho específico para cada paciente, ótimo, mas se a clínica de infusão tiver macas que são dispostas uma atrás da outra, deve-se pular algumas, deve-se preservar um distanciamento de ao menos 2 metros entre um paciente e outro. A enfermeira deve estar munida de máscara, de luvas, com avental, com tudo apropriado para evitar que possa haver qualquer contaminação. Algumas drogas se preconiza que possa se dar em tempos menores, então que você possa dar a droga ao invés de 2 horas de infusão, dar em 1 hora, se isso for o padrão, normalmente está virando padrão internacional. Então, todas essas medidas de segurança, hoje em dia, devem ser levadas em conta e ser feitas com grande critério para evitar que o indivíduo possa ser contaminado. E, doutor, além das clínicas de infusão, como que fica o caso dos pacientes com doença inflamatória intestinal que tomam remédios orais em casa? Nesse período de coronavírus, é necessário ajustar doses por essa questão do sistema imune? Enfim, que orientação a gente pode passar para o paciente que está ouvindo a gente nesse momento? Eu acho que isso é muito importante realmente de deixar registrado. Eu faço parte de um grupo mundial que é o IOIBD,
que é a International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Diseases, que é uma organização internacional que dita as regras mundiais. E ela conseguiu justamente formar uma força-tarefa, onde desta vez nós temos representantes do mundo inteiro fazendo as diretrizes do que a gente deve dizer para os pacientes em tempos de coronavírus. E a primeira coisa que é fundamental é a seguinte: não abandone seu tratamento, não deixe de tomar a medicação. Por quê? Porque a doença ativa é um fator de muito maior risco do que os remédios que você está tomando por acaso. Então, na verdade, manter a doença em remissão é o principal. Evidentemente que a gente está de olho, existe um registro muito grande de pacientes, que eu faço parte também, e que está de olho em todos os pacientes que adquiriram a doença Covid-19, para ver se a Covid-19 na doença inflamatória intestinal tem algum desfecho pior em função de alguns remédios que possa estar tomando. E eu já posso te antecipar, nesse momento, que o único remédio que mostrou realmente alguma coisa impactante é a corticoide, o cortisona, o corticoide em dose alta. Nenhum outro remédio mostrou um impacto desfavorável muito grande. Então, na verdade, deve manter o seu tratamento. Se houver alguma dúvida com alguma coisa, entre em contato com o médico, mas não abandone o seu tratamento. Se não conseguiu falar com o seu médico ainda, não abandone o seu tratamento. Não postergue as suas infusões ou o uso da medicação, quaisquer que sejam. Perfeito, Dr. Flávio, ótimo recado. E ainda sobre essa questão do coronavírus, né, que modifica vários quesitos da nossa vida, né? Se o paciente com doença inflamatória intestinal está naquele período de incêndio, né, que o senhor mencionou, né, está no meio de uma crise, qual que deve ser a orientação? Ele deve procurar o pronto-socorro? A partir de que sintomas ou de que incômodos, né, ele deve ir até um hospital? Ou é o momento de ficar em casa e tentar falar com o médico à distância? Qual a orientação passar para esse momento de crise? Muito bem, o paciente que está em crise, evidentemente que dependendo da crise ele tem que ir para o hospital e muitas vezes tem que ser internado. Então, se ele tem um sangramento profuso, ou se está num quadro suboclusivo, onde eventualmente entupiu o intestino, não está passando nada, ou ele está com uma dor daquelas enormes, ele tem que procurar um pronto-socorro, não tem jeito. Sempre é conveniente que ele, em qualquer circunstância, entre em contato com o seu médico dizendo da crise para que ambos decidam juntos. Mas, evidentemente, que se ele não conseguiu o contato e está com um quadro muito exacerbado, ele vai para o pronto-socorro e tudo bem. Sabe, isso se sobrepõe à possibilidade de coronavírus. Ele põe uma máscara e vai, ele está passando muito mal. Agora, o contato com o médico é fundamental e ele não deve ter automedicação. O médico, evidentemente, vai indicar o tratamento mais adequado para aquele momento. E falando do tratamento ainda, doutor Flávio, tem sempre aquela questão da adesão, né? Não basta o médico prescrever, o paciente precisa seguir aquilo que foi recomendado. Como que acontece com a doença inflamatória intestinal? Tem dificuldades de adesão por parte do paciente? E qual que é a importância, né, de seguir esse regime terapêutico certinho? Eu vou contar um episódio interessante, que também, no mesmo trabalho que eu falei, que saiu no Canadá, e saiu com a qualidade de vida o negócio de tomar remédio, eles viram o que de tomar remédio? E viram que a quantidade de remédios muitas vezes era muito grande. Então, um excesso de comprimidos. E para isso a indústria, inclusive, foi tentando fazer fórmulas onde ele toma menos comprimidos. Mas, sem dúvida nenhuma, tudo isso tem a ver com a adesão ao tratamento. Evidentemente que o médico tem que hoje, nos dias de hoje, questionar e discutir com o paciente a melhor alternativa para evitar que o paciente não adera ao tratamento. Se ele não aderir ao tratamento, não vai ter sucesso. Então, você tem que ver se o paciente, por exemplo, se ele pode tomar comprimido, se o paciente tem algum outro problema que faça com que ele tenha dificuldade de seguir o tratamento, se ele não tem como ir a uma clínica, de repente você vai dar um remédio injetável e a clínica de infusão só tem a 200 quilômetros de onde o paciente está, então você tem que optar por outro tipo de tratamento. Então você tem que adequar, porque a adesão ao tratamento é, sem dúvida nenhuma, um fator primordial para o sucesso do tratamento.
Doutor Flávio, nesses tempos de fake news aí, em que tem muita gente que acaba caindo nesses contos de redes sociais de tratamentos alternativos, né? Substituir o remédio que o médico prescreve por um chazinho, alguma coisa do tipo. Como que isso fica no contexto da doença inflamatória intestinal? Essas terapias alternativas, elas mais atrapalham do que ajudam? Na maioria das vezes, mais atrapalham do que ajudam, sem dúvida nenhuma. Algumas terapias alternativas, elas vêm sendo testadas. Então, mas isso precisa passar pelo crivo científico. A pessoa aí, tratando com drogas alternativas, por um desespero, normalmente traz muito mais prejuízos do que benefícios. E, doutor Flávio, seguindo nessa linha, né, de orientações, queria perguntar para o senhor sobre alimentação. Quando o paciente recebe o diagnóstico, vocês passam alguma orientação, né, de como deve ser a dieta dele? E existem alimentos que ele deve privilegiar ou evitar, né, nas refeições? Então, a dieta ela é muito discutida, né? Até agora saiu, desse grupo que eu falei, internacional, saiu um trabalho bastante interessante, que foi escrito pelo grupo inteiro, mas são 2 grandes especialistas que capitanearam essa investigação, e que diz que os indivíduos com doença inflamatória intestinal, eles se dão melhor na manutenção da remissão se eles fizerem uma dieta do tipo mediterrânea. Interessante, né? Agora, não existe nenhum alimento que se mostrou realmente causador de inflamação na doença inflamatória intestinal ou desencadeador de crise. Nenhum. A gente normalmente recomenda que o indivíduo evite alimentos que tenham muito condimento, ou alimentos muito industrializados, ou alimentos que tenham muito açúcar ou muito sal, para evitar que tenham fermentação muito importante também. Mas é muito empírico. Em alguns casos, a gente retira leite, retira glúten, tudo de uma forma muito empírica. Não existe nada realmente científico atrás disso também. A única coisa científica que tem é que foi comprovado que os alimentos, essa dieta mediterrânea, realmente parecem ir melhor para os indivíduos com doença inflamatória intestinal e manter mais facilmente em remissão. Perfeito, doutor Flávio. E finalizando aqui o nosso bate-papo, e seguindo nessa linha de bem-estar, eu queria entender com o senhor, né, como que ficam as orientações para os pacientes com retocolite ulcerativa ou com doença de Crohn, no que diz respeito ao exercício físico, à importância do sono, como esses fatores, né, que estão ligados ao bem-estar interferem no controle e na qualidade de vida dessas pessoas? Eu vou começar pelo sono. O sono, tem vários estudos mostrando que o indivíduo com doença inflamatória intestinal piora quando o sono está ruim. Então ele tem que manter um sono regular. Evidentemente que eu estou falando no indivíduo sem crise, porque o indivíduo que tem crise, de repente tem que acordar de noite para ir ao banheiro e depois não consegue pegar direito no sono, ele primeiro precisa ser tratado para que ele possa não acordar de noite para poder ter um sono melhor. Mas nos outros que estão em remissão, ou que a doença está sob um relativo controle, o sono é fundamental. Então, não fique postergando a vontade de dormir, obedeça ao seu corpo, faça uso do sono de uma maneira normal, não fique colocando o despertador para acordar antes, nada disso faz bem. Então, se você tem um dia um compromisso, tudo bem, mas você tornar a sua vida uma loucura, não faça isso. Agora eu vou voltar então para a parte da atividade física. A atividade física é fundamental para qualquer ser humano, para qualquer pessoa. Quanto mais para o indivíduo que nós estávamos discutindo, que se ele tem quadros inflamatórios importantes, tem maior risco cardiovascular. Esse indivíduo tem que ir ao contrário. Ele tem que fazer exercício para diminuir o risco cardiovascular, caso ele tenha inflamação frequente, e caso não tenha inflamação nenhuma, ele tem que fazer a sua atividade física, porque ele já tem o privilégio de não ter inflamação e, como todos os outros seres humanos, tem que fazer educação física para diminuir qualquer tipo de risco. Maravilha, doutor Flávio. Bom, então encerramos aqui mais um episódio, né, do nosso podcast Detetives da Saúde. Queria agradecer primeiro ao doutor Flávio por todas as informações, né, e pelo didatismo nas suas respostas. Obrigado, doutor Flávio, sempre um prazer falar com o senhor.
Obrigado André. Muito obrigado. Agradeço também ao Diogo, né, que fez aqui a divisão das questões comigo. Obrigado, Diogo. Valeu, André. Obrigado, Dr. Flávio. E reforçando esse recado para as pessoas ficarem em casa, se cuidando e não abandonarem o tratamento. Maravilha, aproveito também, para reforçar mais um recado aqui. Você que está escutando a gente, mande os seus comentários, as suas dúvidas, os elogios e, claro, as críticas também, nas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Instagram, no nosso Facebook, ou através do e-mail, o saude.abril@ateleitor.com.br. Bom, esse programa teve uma produção, pesquisa e roteiro do nosso colega Theo Ruprest, que é editor da revista Saúde, e a mesa de som e edição são do Rafael Bertazzi. Obrigado, gente, e até o próximo Detetives da Saúde.